Olha, gente, eu tô aqui com o Google Maps, né? Aqui para poder falar sobre as cidades aqui da Espanha. Tentar dar umas dicas, assim, sobre a cidade, porque tem várias pessoas perguntando a respeito disso, de qual cidade escolher aqui na Espanha, as pessoas que estão vindo para cá pela primeira vez. Então, eu vou deixar aqui a minha opinião das cidades, enfim, deixar de acordo com a minha opinião, tá? Para quem quer a opinião de quem já mora aqui, já sabe um pouco das cidades, né? E possa dar, enfim, algumas dicas para clarear um pouco a mente de quem está com essa dúvida. Então, eu acho que aqui mostrando já direto no mapa fica melhor para poder ir explicando aqui sobre as cidades. Bom, como vocês sabem, Madrid é a capital, né? Tá bem aqui no meio do país. É a capital do país, é a capital financeira. Muita gente pergunta em relação a trabalho, qual seria a melhor cidade para trabalhar, enfim, porque depende muito da situação de cada pessoa, né? Para quem vai vir morar aqui, né? Porque para quem vai vir só visitar, enfim, o país inteiro é bem interessante. Tem outras cidades mais turísticas, outras nem tanto, mas enfim. Qualquer cidade que a pessoa vier conhecer, vale a pena. Mas para morar é mais delicado, a pessoa tem que avaliar vários fatores, né? Para poder escolher uma cidade que atenda aí as suas necessidades, tá? Então, Madrid, por ser a capital, é claro que tem mais oportunidades de trabalho, mas também tem um custo de vida mais alto, né? Custo de vida mais alto em relação a aluguéis, né? A gente sempre que fala em custo de vida aqui na Espanha é mais relacionado ao aluguel, tá? O custo com aluguel, porque os outros custos são mais equilibrados, assim, quase igual. Claro que varia um pouco, mas não é tanta diferença, não, tá? É mais com aluguel mesmo. Então, Madrid é uma capital, é a capital do país e tem os valores dos aluguéis mais caros, mas cada um tem que avaliar, né, a sua situação, porque dependendo do ramo que a pessoa queira atuar, às vezes vale a pena ela pagar um aluguel mais caro e ter um rendimento também à altura, né? Então, não pode só pensar, vou pagar um aluguel barato, eu quero escolher uma cidade na Espanha para morar, que seja um aluguel muito barato. E aí, se você vai precisar trabalhar e não tiver bastante oferta de trabalho, não vai valer a pena, né? Então, Madrid é uma capital com bastante oportunidades, mas claro que tem que avaliar outras coisas também, né? Eu, por exemplo, não gostaria de morar em Madrid. Como vocês podem ver, ela está no meio aqui do país, no interior, assim, vamos dizer, bem no centro aqui, e não tem mar, né? E eu gosto de cidades com mar. Gosto de morar perto do mar, sempre morei em cidades de praia e faço questão de morar em cidades do litoral, né? Então é uma questão minha, cada um tem que ver a sua, né? O que cada um gosta, o que prefere. E porque não é só Madrid que tem oportunidade de trabalho, tem outras cidades com muitas oportunidades também que estão no litoral, para quem gosta de litoral. Barcelona é uma cidade do litoral e a capital está bem mesmo voltada ao litoral e tem bastante oportunidade de trabalho o ano inteiro, porque é uma cidade muito turística o ano inteiro. Tem outras cidades que são turísticas só pro verão, só por causa de praia. Então, só mesmo no verão que tem muita demanda, né? Enfim. Mas Barcelona é uma cidade que funciona o ano inteiro. E também tem um custo de vida, assim, com aluguel. O custo dos imóveis são bem altos na capital. Porque se você escolhe cidades mais ao redor, né, elas não têm o valor dos imóveis não são tão altos e você está a poucos minutos da capital, porque falando aqui em Espanha, em Europa, né, no geral, são países pequenos,
Então, a distância que você leva, por exemplo, aqui de Barcelona até Badalona, são minutos. E, tipo, comparado às cidades do Brasil, você às vezes leva horas, né? Para poder sair do município e estar em outro, você vai levar horas. Então, aqui não é assim. Aqui na Europa tudo é perto para nós, que somos brasileiros, que somos de um país de tamanho continental praticamente, né? A gente acha tudo perto. Eles acham longe, tudo longe, e a gente acha perto, porque a gente vem de um país desse tamanho. Olha só o tamanho do Brasil. Cabem 5 Espanhas no mínimo aqui dentro do Brasil. Então, por isso que a gente não tem que se preocupar só em morar na capital, se você pode morar em cidades ao lado, que você vai levar minutos. E aqui as principais capitais, elas têm a mobilidade urbana muito boa, né? Tem metrô, tem trem de qualidade, os ônibus, tudo de qualidade. Então, como os serviços públicos aqui são de qualidade, o transporte público é de boa qualidade, então não é um problema quando você mora numa cidade vizinha e tem que se deslocar para trabalhar, tá? Então, Madrid seria a principal capital, né? E a segunda seria Barcelona, na minha opinião, e da grande maioria, né, que conhece a Espanha sabe que são as 2 cidades mais importantes do país, tá? Então, no meu gosto, Barcelona tá na frente porque é uma cidade de litoral, uma cidade linda, Madrid também, mas enfim, pra mim, eu vou tirar para Barcelona porque é uma cidade de litoral. E, bom, na minha opinião, a terceira cidade mais importante é Bilbao, tá? Uns vão dizer Valência, enfim, na minha opinião é Bilbao, porque Valência, o que acontece? Barcelona, como tá com muita treta lá com esse negócio separatista, né, esses movimentos separatistas, tá tendo bastante, enfim, esse furdunço todo, aí muitas empresas já saíram, né, e outras estão saindo de Barcelona, migrando para Valência, tá? Por causa dessa questão política e tal. E Bilbao, bom, aqui essas cidades assim do norte da Espanha são cidades bastante ricas, tá? São cidades bem evoluídas, que auto se sustentam também, que não dependem só de turismo, tá? São cidades que têm bastante indústria. Então, Bilbao, eu moro aqui em Bilbao, né? É aqui que eu moro, a gente está morando atualmente aqui em Bilbao. E, enfim, é uma cidade com bastante oportunidade, sim, de trabalho, tá? Porque tem bastante polo industrial, não depende muito do turismo, mas também tem bastante turismo, porque tem muitos museus, tem um museu super importante, né, que atrai também bastante turismo, que é o Guggenheim, e é uma cidade de litoral também, né, uma cidade que está no litoral. A capital mesmo de Bilbao não está bem assim do ladinho da praia, como Barcelona, mas, como eu disse, a mobilidade é ótima, tem metrô, você sai daqui de Bilbao e chega na praia de metrô. Ou do que você quiser, de trem, de ônibus, ou de carro, uma mobilidade ótima. Bilbao foi escolhida esse ano a capital, a melhor cidade da Europa, né? Foi escolhida esse ano de 2018 a melhor cidade da Europa, não da Espanha, da Europa, tá? Porque eles avaliam várias coisas, vários quesitos, mobilidade, a limpeza da cidade, a qualidade de vida, questão social, né? Enfim, um monte de coisa, e Bilbao venceu, porque é uma cidade realmente muito organizada, enfim, tem muitas qualidades para falar de Bilbao. Mas, para não me estender muito, eu vou falar tudo bem resumidamente, tá? E o custo de aluguel na capital, como eu falei, nas capitais tudo é mais caro.
mas como tudo é pertinho, tá? Por exemplo, você aqui de Bilbao, aqui os aluguéis são altos, os imóveis são mais caros, mas se você já vai para Baracaldo, você está a pouquíssimos minutos, né? Já é outro município, mas tá a poucos minutos. Você pega um metrô, você está em pouquíssimos minutos de Bilbao. E você paga um aluguel mais barato. Tem muita gente que mora aqui, ó. Castro Urdiales, que é bem mais barato. É uma cidade também de litoral, né? Já é outro município, não faz parte do País Vasco, né? Que é a província que... A comunidade autônoma de Euskadi, chamada também de País Vasco, tá bem na fronteira, faz fronteira com o País Vasco, mas já não faz parte. E muita gente que trabalha aqui em Bilbao mora em Castro, que já nem faz parte dessa comunidade do País Vasco. Já é outra comunidade, já faz parte de Cantábria, que a capital é Santander, mas olha a distância de Santander para Castro, que está aqui, ó. Olha a distância para Santander. E olha a distância de Castro para Bilbao. É mais perto. E, enfim, muita gente, a gente conhece várias pessoas que moram em Castro e trabalham por aqui, por Bilbao. E tem um custo de vida bem mais baixo. E, enfim, até uma qualidade de vida melhor, porque você está na beira da praia, uma cidade super legal. E que a gente até avalia mudar para essa cidade, para Castro. Por questões do idioma, da escola, né? Enfim, isso aí é um assunto para outro vídeo, a questão dos idiomas, tá? Mas, resumindo, porque muita gente não sabe também, você tem que saber que a Espanha, ela não tem só um idioma. A Espanha, ela tem o idioma oficial, que é o castelhano, também conhecido, né, mais conhecido como espanhol, mas a forma correta é castelhano. Assim como eles falam que a gente fala brasileiro e a gente fala português. Eles também não falam espanhol, eles falam castelhano, mas no mundo todo é conhecido como espanhol, né? Mas é a língua oficial. É a língua oficial, porém não é a única. Tem vários outros idiomas na Espanha. Aqui no sul tem o andaluz. Aqui na província de Catalunha tem o catalão. Aqui no norte, aqui em País Vasco, a capital do País Vasco aqui, Vitória, mas Bilbao é mais importante que Vitória. Tipo Brasília, que é a capital do Brasil, mas São Paulo é muito mais importante. É igual. Aqui é como se Bilbao fosse, tipo, o São Paulo do País Vasco, né? Daqui de Euskadi. Então, aqui se fala um outro idioma, que é o euskera, que é o mais difícil da Espanha inteira, é o euskera. É o idioma mais difícil. Aqui na Galícia, ó, essa região aqui de Galícia, fala o galego, que é um idioma que, ó, faz fronteira também aqui com Portugal, né? E se fala galego, que é um idioma que é tipo um portunhol. Ele é a mistura do português com o castelhano, no caso o espanhol. Então ele se chama galego, esse idioma, que é aqui da Galícia. E é muito fácil. Tem muito brasileiro lá também. Depois de Portugal, acho que onde mais tem brasileiro é aqui na Galícia, hein? Na Espanha inteira, no mundo todo, tem bastante brasileiro, né? Brasileiro é um povo que está espalhado aí pelo mundo todo. Mas na Galícia tem bastante também. E, bom, o idioma... Aí, claro, em Madrid só se fala realmente o espanhol. Santander, aqui, Cantábria, só se fala o espanhol. Mas tem as outras, né, comunidades autônomas que têm o seu idioma próprio, tá? Então, para quem tem filhos na escola, que vai estudar, famílias com criança, tem que avaliar essa questão. Saber, aqui em Valência se fala o valenciano, esqueci de falar de Valência, que toda a comunidade valenciana, se fala até, ó, aqui Alicante, Benidorm, tudo isso faz parte da comunidade valenciana. Se fala o valenciano também, mas não é tão usado. Tem muitas províncias que não usam,
muito esse segundo idioma, mas aqui em Bilbao se usa bastante nos colégios. Eles impõem muito nos colégios esse idioma. Então, quem tem filho na escola tem que levar isso em consideração. Por isso que a gente avalia mudar de município, ainda que a gente continue aqui em Bilbao trabalhando, mas morar em município próximo e que já não use esse idioma no colégio, porque é um rolo. Tá? Então, vale a pena considerar isso daí quem tem crianças, tá? Tem muita gente que trabalha em Bilbao, mas prefere morar lá em Cantábria, né? Que tá também em poucos minutos, tá? A gente leva daqui de Bilbao até Castro, que tá aqui do ladinho, leva 20 minutos. 20 minutos. Aqui, ó, Castro de Bilbao leva 20 minutos. Então, isso é pouco pra gente. Pra quem é daqui, eles acham isso muito. Mas pra gente que é do Brasil, que 20 minutos, às vezes, a gente não sai nem do próprio bairro. Então, o que é 20 minutos? Pra gente ir pra um outro município, mas é 20 minutos. Então, vale a pena. E o aluguel é muito mais barato, tá, gente? Quando vocês estão num município, assim, fora da capital, assim, que não tá bem no centro, né? Nas capitais, você tem um custo bem mais barato com os imóveis, né? Com aluguéis. Então, vale a pena, tem que considerar isso daí também. Então, eu falei aqui resumidamente das principais capitais na questão de oportunidades, né, de trabalho. Madrid, Barcelona, Bilbao, Valência, Saragoça também, uma capital bem interessante. Teve gente também perguntando por essa cidade. Tenho recebido bastante e-mail de pessoas pedindo esse tipo de dicas, né, sobre as cidades. E, enfim, essas são as capitais principais, assim, cidades mais ricas, né, com mais oportunidades na questão de trabalho, melhor qualidade de vida, enfim, tem os serviços públicos de mais qualidade. Tem uma variação, tá? Ainda que tudo tenha qualidade, a Espanha inteira é um país legal, mas tem muita variação, tá? Por exemplo, você comparar uma cidade aqui do sul, Sevilha, aqui Alicante, né, Málaga, enfim, essas cidades aqui do sul com as cidades aqui do norte não tem nada a ver, gente. Não tem absolutamente nada a ver. A estrutura das cidades, a mobilidade, a acessibilidade. Tipo, aqui no norte, as cidades, os bairros, ainda que sejam bairros simples, que não seja nenhum bairro importante no centro nem nada, mas onde tem uma ladeira, tem um elevador, tem escada rolante, para as pessoas terem acesso a lugares altos, pessoas que moram, tipo, né, lugares assim altos, sabe? Como se fosse, enfim, uns bairros assim mais para cima, e aí eles colocam elevadores públicos, tudo de graça, elevador para a pessoa simplesmente chegar na sua rua que está lá no alto. E essa cidade lá, por exemplo, onde a gente estava antes, na província de Alicante, ali em Torrevieja, a gente tinha bairros assim também, essas ruas assim, essas ladeiras, e você tem que subir e se virar, não tem nada, ninguém coloca um elevador, nem escada rolante para você subir ruas inclinadas, muito íngremes, porque são cidades com menos recursos, sabe? Então, as cidades mais lá para cima são as cidades... Imagina o Brasil, ó, vamos exemplificar aqui, ó. Opa, diminuir demais aqui o zoom. Ó, imagina o Brasil. Esse aqui é a Espanha, né? No Brasil, vamos supor que isso aqui fosse o Brasil, as cidades do norte são mais pobres, né? Tem menos recursos. E as cidades do sul, do centro para baixo, são cidades com mais recursos, são cidades mais, né, mais ricas. Então, aqui é exatamente o contrário. As cidades mais pobres são no sul, tá? Daqui para baixo são cidades mais pobres. E aqui de Madrid para cima, vamos dizer assim, são cidades, né? Vamos fazer uma linha imaginária aqui em Madrid, cortando toda a Espanha. Ó, vamos colocar Valência. Ó, de Valência para cima são cidades bem mais ricas, cidades com muito mais recursos, com mais qualidade na questão, na estrutura, na infraestrutura.
das cidades. E as cidades do sul são cidades bem mais pobres, ainda que as cidades mais pobres da Espanha são comparadas às cidades boas do Brasil, né? Porque o nível é outro na questão assim de serviços públicos, de infraestrutura e tal. Mas enfim, as cidades aqui do norte, do sul, aqui do sul da Espanha são comparadas, vamos dizer assim, né, como se fosse o norte do Brasil, que é mais pobre e tem menos recursos, tá? Então, deixar claro que aqui é exatamente o inverso. Outra coisa relevante que eu acho relevante falar é a questão do clima, que também é o inverso do Brasil, né? Aqui, claro, né, se baseando pela linha do Equador, as cidades aqui mais do sul da Espanha são as cidades mais quentes. E as cidades lá do norte são as cidades mais frias, com clima mais frio. E o melhor clima, qual o melhor? É o estar equilibrado, é aqui no meio, que não chega a ser nem norte nem sul, né? Essa parte aqui, ó, do mar Mediterrâneo, é um clima muito bom. É considerado um dos melhores climas do planeta, do mundo, tá? E, enfim, são cidades com clima bem bom. Não é nem calor demais, nem frio demais, tá? Mas essas cidades aqui de clima ótimo aqui, que são também de praia, de litoral, são cidades muito turísticas só no verão. No inverno tem muitas cidades fantasmas, cidades mortas aqui, tá? Aqui na província de Alicante, aqui a capital da província de Alicante também se chama Alicante, mas aqui, ó, Torrevieja, que é a cidade que a gente morava antes de vir aqui pro norte. A gente morou lá e a gente pôde constatar que é uma cidade bem morta na época que está fora do verão, tá? Porque depende unicamente do turismo, basicamente é isso. Aqui eu tô dando um exemplo, Torrevieja, mas todas essas outras cidades aqui, ó, Santa Pola, Guardamar, Torrevieja, essas cidades aqui são bem turísticas. Você também, para encontrar aluguel, muita dificuldade, um imóvel para alugar, porque a maioria só quer alugar por temporada, já que é muito turística e vale a pena, eles cobram altos valores no verão. Tá? Então são cidades meio fantasmas, alguns bairros, assim, tipo centro, bem centro ali de Torrevieja, tem um movimentinho, bem pouco, mas tem. E os outros bairros, assim, que não estão bem do ladinho do centro, a gente estava aqui, ó, em La Mata. São cidades que tem só isso, depende muito do turismo. Se vocês verem os vídeos que eu tenho de La Mata, vocês vão ver que são as ruas vazias, a gente anda sempre sozinho, assim, né, basicamente porque estava fora do verão. Isso porque estava já perto do verão, um pouco antes do verão, já estava um clima até bom, mas enfim, são cidades que são muito do verão mesmo. Você anda, tá tudo vazio. Então foi por isso que a gente se mudou de lá, por ser cidade assim muito turística, bonita, muitas praias bonitas, super legal, mas que a gente viu que é muito morto durante a época de baixa temporada e não tem muito o que fazer, tá? Benidorm, aqui ó, Benidorm, que é uma cidade também da província de Alicante, na minha opinião a melhor cidade da província de Alicante. É uma cidade que até é muito mais movimentada durante o ano todo. A capital de Benidorm ali, o centro de Benidorm, digo assim, é bem movimentado também em baixa temporada. Mas é uma cidade que você não encontra um imóvel para alugar para anual, é tudo por temporada. Também é muito turística. Mas é uma ótima cidade. Dali da província de Alicante, para mim, é a melhor cidade. Até se bobear da comunidade toda valenciana, é a minha cidade preferida. E essa questão nas dificuldades de encontrar imóveis anuais, você também encontra aqui nessas cidades de praia do norte, tipo a cidade que eu mencionei ali, Castro Urdiales, que está bem ali na província de Cantábria, né, aqui no norte, e é uma cidade também turística,
Então, todas essas cidades que são de praia, como no Brasil também, aquelas cidades que são de veraneio, assim, geralmente você tem dificuldade de encontrar um imóvel assim pro ano inteiro. A maioria é só por temporada. Eles até alugam em baixa temporada, mas vão te pedir o imóvel no verão. Claro que com persistência você encontra sim, né? Imóveis pro ano todo, mas eu explico que é um pouco mais difícil. E um outro detalhe que eu vou comentar aqui para finalizar, que a gente foi pego desprevenido quando a gente estava lá na província de Alicante, na cidade de Torrevieja, né? Ali que eu já comentei. Uma coisa também interessante para eu explicar para quem vai vir por primeira vez, escolher uma cidade, é assim, a Espanha é um país que não é muito comum de ter terremoto, mas no sul, aqui no sul e no sudeste, tem possibilidade de terremoto. Então, eu acho relevante comentar para ninguém for pego desprevenido, para quem, enfim, não vou dizer quem não gosta, né? Porque quem é que gosta de terremoto, né? Ninguém gosta, mas não são de grande magnitude, nada disso, mas que já dá para assustar, né? Para quem não está acostumado, a gente que é brasileiro não está acostumado com esse tipo de coisa, né? O Brasil é aquilo, né? É um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ele não tem esse tipo de coisa. A gente não está acostumado com nada disso, com terremoto, com vulcão, com muita coisa que esses eventos climáticos que acontecem no mundo, no Brasil é mais difícil, né? De acontecer. E aqui no sul, essas cidades do sul e sudeste, pode acontecer terremoto, ainda que seja difícil acontecer, mas acontece. Esses tremores mais de pequena escala, né, como se diz, é comum, mas assusta. A gente estava em Torrevieja e sentiu lá um tremor desse, bem, pra gente foi forte. Eles falam que é pouco, mas pra nós já foi muito. Foi assustador. A casa, o apartamento chacoalhou, a mesa sacudiu. E foi tão forte que ativou a lanterna do meu celular, que é um movimento brusco assim de chacoalhar o celular, ativa a lanterna e ela foi ativada pelo terremoto. Tá? E foi muito assustador. A nossa filha Sara chorou muito, ficou assustada, enfim. Então foi mais um motivo também, não foi esse o principal motivo, né? Mas também ajudou, pesou também pra gente escolher outra cidade pra morar. E a vizinha tinha comentado que era normal, mas que não é nada demais. Bom, aqui em Torrevieja é pouco, né? E de Alicante pra cima já não acontece, é muito difícil acontecer. Mas a Múrcia acontece bastante. Tem várias cidades que são mais comuns, né? Tipo Granada, Málaga, tá? São cidades mais comuns de acontecer esses tremores. E já teve cidade que aconteceu mais grave, que teve mortes e tudo mais. Tá? Mas só pra deixar avisado, né? Pra quem for escolher uma cidade dessa, não dizer, ninguém me avisou que tem esses tremores, tá? Málaga, Múrcia, Almeria, tá? Ó, Granada, Almeria, tá? Dá pra ver, né? O ponteirinho aqui, ó, Almeria, Granada, Málaga, Cartagena, aqui, ó, Lorca teve um grande terremoto lá, não tão grande assim, mas que já deu aquele estrago, destruiu a cidade, teve mortes, tá? Então, pra vocês ficarem sabendo, tá? Que não é qualquer um que fica dando esse tipo de dica mais detalhada, mas eu acho relevante falar sobre tudo, porque, né, a pessoa vai escolher para morar, ela tem que saber tudo que pode acontecer na cidade. E do norte, né, enfim, é só até o sudeste mesmo. Daqui para cima não existe nada disso, esses eventos de tremores, de terremoto, nunca existiu. É só mesmo bem localizado no sudeste e no sul da Espanha, tá? Não é que vá sempre acontecer, mas já aconteceu várias vezes e nunca se sabe, né? É comum aquela atividade sísmica, se você pegar aqueles mapas que mostram aquelas fendas, né, como se diz, de atividades sísmicas, né? Mostra que tem bem aqui nessa região aqui.
tá? Então é por isso que é mais comum ter esses tremores. E isso é muito alienígena pra gente mesmo, porque a gente não está acostumado com nada disso no Brasil, né? O nosso país realmente é acho que o único, né, e principal problema mesmo é a questão da má administração pública, né, a corrupção, que faz o país ficar ruim de viver lá, né? Porque tirando isso, o dia que, se Deus quiser, né, isso melhorar, essa questão for solucionada, dessa corrupção, desse descaso com os serviços públicos, vai ser um paraíso esse país, porque realmente o Brasil é um país abençoado mesmo, maravilhoso, só falta ser bem administrado, né? Então agora, né, estamos numa época aí de mudanças e vamos ver como é que vai ficar. A gente torce, né, para o nosso país. E, bom, gente, dei as dicas que eu tinha pra dar. Claro que sempre tem mais coisas, mas só que se eu falar tudo num vídeo só, fica muito longo, esse vídeo já ficou grande. Se você achou relevante, você achou útil o que foi falado aqui, deixa um comentário aí pra eu saber. Ou se não foi também, você comenta pra eu poder saber para os próximos vídeos o que é relevante pra vocês, né? Que o intuito aqui é realmente poder ajudar, dar dicas para esclarecer as dúvidas que vocês tenham.